Pensa aí, mais uma aula para você. Questões de Enem, Sociologia, Ciências Humanas. Vamos à edição 6. Primeira questão, Enem 2013. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos no Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. Fragmento de texto é do livro A Máquina do Tempo. Vamos às possíveis alternativas. Questão: a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a... Lembre-se que essa questão trata a respeito dos direitos humanos. Direitos humanos e cidadania são questões recorrentes no Enem. Sobre essa questão, 5 possíveis alternativas. Vamos pelo método de eliminação. Não é a letra E, porque ela diz alteração da composição étnica da população. Lembre-se, sempre o Enem traz questões fora de contexto. A letra E é uma alternativa fora de contexto para essa pergunta, logo deve ser eliminada. D. Implantação de cotas nas listas partidárias, também um assunto que destoa aí do fragmento do texto. Tanto a D tanto a E são aquelas respostas que marcam realmente quem não leu o enunciado com atenção. C. Manutenção de ideologias conservadoras, não é o que é discutido também no fragmento do texto. Não é uma resposta tão absurda, mas ainda não é o ponto central do texto. B. Reformulação de concepções religiosas, também não é a alternativa aí que se encaixa no fragmento do texto. Portanto, a letra A, que se discute a ampliação da noção de cidadania, inclusive aos homossexuais, é a resposta correta aí. Letra A. Questão 2, caiu na Universidade Federal Fluminense em 2012. Também questões aí para externar para vestibular, inclusive. Trata-se do filósofo Aristóteles. Então aproveite bem as aulas de filosofia aí. Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser entregue ao povo, como ocorre na democracia, do que alguns homens notáveis, como na oligarquia ou aristocracia. Ele argumentava que mesmo em um indivíduo isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, quando unido a outros cidadãos, julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um. Questão: a vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria D. Então, a questão que trata de política, é uma questão que também discute cidadania, e um conceito dentro da cidadania é o próprio de democracia. Aristóteles, existe um livro aí, A Política, muito interessante para compreender um pouco do pensamento de Aristóteles. Vamos às possíveis alternativas. A vantagem da democracia segundo o ponto de vista de Aristóteles. Portanto, a vantagem da democracia no ponto de vista de Aristóteles, porque para outros podem ser desvantagem, e a vantagem de Aristóteles pode não ser também a mesma de outros autores. Então tem que se focar nesse trecho, a vantagem da democracia no ponto de vista de Aristóteles. Vamos pelos métodos de eliminação também aqui. Por que não é a questão E? Promover o anonimato das opiniões e decisões. Essa alternativa não possui nexo com o pensamento de Aristóteles. D. Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. A democracia, ela é o governo do povo, portanto também não é a letra D. C. Proporcionar à maioria as vantagens da corrupção. A corrupção não era aceita no pensamento político de Aristóteles. B. Garantir os defeitos do povo, que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite. Era o próprio povo quem devia neutralizar seus defeitos, portanto também não é a B. Resposta correta, letra A. Segundo Aristóteles, a democracia ajudava a neutralizar os defeitos e deixava em evidência as virtudes. Terceira questão, Enem 2010. Sobre ética, filosofia, política, cidadania e democracia.
né, contextos e eixos aí relacionados à mesma questão. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo, a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Para filosofar. Então, um texto adaptado que discute a questão da ética, se relaciona à soberania dos povos, a valores sociais e às práticas devidas. Vamos às alternativas. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque, a partir do texto, a ética pode ser compreendida como... Vamos pelas eliminações também aqui. D. Aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Essa está errada exatamente porque a ética está diretamente ligada aos interesses da coletividade, de modo que todos possam alcançar os valores necessários ao seu bem-estar sem que esses firam a harmonia coletiva. Letra D é errada. C. Parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos. Também uma alternativa errada, já que a ética pode ajudar a resolver os problemas oriundos da globalização, mas para isso é preciso mais que compreender, é preciso adotar ações éticas. B. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Veja bem, essa questão está errada porque a ética inspira os direitos humanos, mas não podemos afirmar que através dela o homem seja naturalmente ético e virtuoso. Não podemos ter essa afirmação que através da ética o homem seja naturalmente ético e virtuoso. Alternativa correta A. Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos, ou seja, a ética, quando associada aos valores políticos, se torna o principal meio de garantia da cidadania. Alternativa A. 3 questões, fechamos por aqui. Sempre aquela informação útil que o Enem é composto por ciências, questões de ciências humanas e ciências da natureza, linguagens e matemática, 45 questões, múltipla escolha e a redação no texto dissertativo argumentativo, dividido aí em 2 dias de prova. Mensagem final, frase aí de Mark Zuckerberg, o famoso criador do Facebook: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que nada fazer nada. Portanto, vamos à atitude, vamos aos estudos. Canal Pensa Essa foi mais uma aula para você. Forte abraço.